Oi, gente. Tô eu aqui de novo, mais uma vez com vocês, né? Meu nome é Lilian, para quem ainda não me conhece, e hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa muito importante. O que não falar para um deficiente físico, tá? Eu tenho percebido que muita gente, depois que descobre que eu tô na cadeira, fica sem jeito, sem ter o que dizer. E então, assim, nós continuamos as mesmas pessoas. A única diferença é que a gente está na cadeira. Mas tem algumas coisas que, assim, às vezes as pessoas, até querendo ajudar, acabam falando coisas que não são muito legais, sabe, gente? E fica um ar meio estranho, sabe? Sabe aquele silêncio constrangedor? Então, eu vou estar aqui falando para vocês algumas coisas para vocês não falarem de jeito nenhum para quem tem deficiência. Uma delas é: ai, mas que pena, coitadinha, não sei o quê. Gente, deficiente físico não é coitado, tá? Deficiente físico é só uma pessoa que está na cadeira de rodas, ou uma pessoa que está acamada, como o nome diz, que tem uma deficiência, ou seja, que é um pouco diferente de vocês. A maioria das pessoas são andantes, né, como a gente chama, caminhantes, e nós estamos na cadeira. A única diferença é que a gente anda com cadeira. Então, nós não somos coitados, tá bom? Tadinho. Então, mostrar aquela coisa de pena é muito ruim, porque a gente fica numa situação, tá, chata. A segunda coisa é poxa, se você for na minha igreja, Deus vai te curar. Gente, isso é muito chato. Por quê? Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença. Então você está indo, às vezes, contra a crença da outra pessoa, contra o livre-arbítrio do outro de ter a sua fé, tá? Deus, ele não pregou religião nenhuma, tá? Deus pregou o amor, acima de tudo. Então, você chegar para a pessoa e falar: se você for na minha igreja, você vai ser curado, não interessa de que religião você for, tá? Ou no meu templo, ou na minha sinagoga, ou em qualquer lugar, você tem que primeiro ver se é a crença da pessoa, para você não estar indo contra um princípio básico que Deus mesmo instituiu, que é o livre-arbítrio. Cada um tem direito de ter a sua fé do jeito que for melhor para ela, tá? E outra coisa, tem coisas, gente, que Deus não vai curar, entendeu? Tem coisas que Deus vai fazer cada um passar de acordo com aquilo que ele tem que passar aqui na Terra. Então, se alguém teve uma lesão medular severa, total, eu tive uma lesão parcial, mas tem muita gente que tem uma lesão total, isso não tem cura, né? Ele não vai na sua igreja e vai sair caminhando, porque isso é quase que impossível. Pode ser que aconteça um milagre, uma coisa? Pode, mas humanamente falando, isso não vai acontecer. Então, você acaba passando às vezes até se é uma pessoa que tem uma lesão recente, você acaba passando uma esperança para uma pessoa irreal. Você não pode garantir que ela vai ser curada se ela for na sua igreja. Aí vai que ela vai na sua igreja e não é curada. Olha o transtorno psicológico que essa pessoa já vai estar passando. Já tá difícil, porque é uma coisa muito, muito complicada esse processo de aceitação, de entendimento, que a partir de certo momento a gente vai estar na cadeira de rodas ou acamado, e você chega e põe uma esperança na pessoa que provavelmente você não vai poder bancar, você não vai poder dar certeza que aquilo vai acontecer. Então, por favor, não chega para a pessoa e falar: na minha igreja você vai ser curada, tá? Porque você não tem essa certeza e você pode estar passando uma esperança falsa ou tá indo contra a fé e o livre-arbítrio do outro de ter a sua própria fé e religião, tá, gente? E é isso.
Ou, por exemplo, você acaba de encontrar a pessoa, não é problema você perguntar o que a pessoa teve, tá? Até porque ninguém é obrigado a saber o que o outro teve, qual a doença, qual a lesão, o que está acontecendo, tá? Mas entrar na vida pessoal da pessoa, tipo, por exemplo, se ela é casada, ai, coitado do seu marido, ou se for, ai, coitada da sua esposa, se for um homem. Gente, isso é muito agressivo. Coitado por quê? A pessoa está casada com o deficiente físico porque ela quer. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então, não ajam como se o cônjuge que é andante ou que anda fosse um coitado, está sendo penalizado por estar com a pessoa que está deficiente física. Se a pessoa está namorando, casado com deficiente físico, é porque ela quer, é porque ela ama, é porque ela gosta. Então não é uma pena isso. Ah, coitado do fulano, coitado da fulana, tá? Como você ia se sentir se eu chegasse para você e falasse assim, ai, coitado do fulano por estar casado com você? Você não ia gostar, é uma coisa muito, muito ruim, entendeu? Então, assim, não fale isso, porque isso é uma coisa muito agressiva, tá? E machuca. É como se fosse uma infelicidade para o outro tá com alguém que é cadeirante, tá bom? Então, não fale isso. E, por último, chegar para a pessoa e ter medo de falar assim, ah, você vai andando até ali, vira a esquina que você vai chegar onde você quer. Gente, vocês podem falar, vai andando, e a gente vai entender. Tudo bem que a gente está na cadeira, mas a gente vai entender que você está falando, ó, vai ali até a esquina, vira para o lado, né? Você não vai falar, vai rodando a cadeira, você vai falar, vai andando, a gente vai entender isso, tá? Então, tem essa coisa, e às vezes as pessoas querem incentivar, né, a gente e falar assim, ai, você não vai querer ficar aí, né? Não, vamos se esforçar, não sei o quê. Como se fosse uma opção da pessoa estar na cadeira ou não. Se alguém está na cadeira de roda, se alguém está acamado, ela não está ali por opção. Ela está ali porque ela teve algum problema físico, alguma doença, alguma coisa que a colocou nessa condição. Então, não trate a pessoa como se fosse uma opção dela chegar e levantar dali. Porque não é, né? Porque ninguém quer ficar na cadeira de rodas, ninguém quer ficar acamado, ninguém está naquela condição porque quer. Ele está ali porque foi uma coisa que foi imposto a ele, né? É mais forte do que ele, né? A gente não pode chegar, não estou afim de ficar mais na cadeira, não, vou sair andando. Então, não trate o deficiente físico como se fosse uma opção ele sair andando, né? Como, você não quer ficar aí, né? Vamos lá, se esforça, vamos não sei o quê. Então, assim, cada um tem as suas questões, cada um tem o seu tipo de limitação, seja ela mais grave, mais severa ou mais leve, mas ninguém está na cadeira de rodas porque quer. Ninguém está na cama porque quer. Então, não trate a pessoa com deficiência como se isso fosse uma opção, ela levantar, tá? Então, é isso, tá? Que eu queria falar com vocês. Não fiquem cheios de dedos para falar conosco, porque a gente é uma pessoa normal, comum, como qualquer outro. Pode falar, pode brincar, pode, tá? Só não trate os deficientes como coitadinho, como se fosse um peso. Porque quem está com a gente, quem está do lado, tá porque quer. Ninguém está sendo botado uma arma na cabeça, está sendo obrigado a ficar com ninguém. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos, tá bom? E todos tenham um dia abençoado e maravilhoso.